Saudações, alunos. Disciplina de Gestão do Varejo, aula 6, Atendimentos e Serviços ao Consumidor, segunda parte. Acompanhe aí. Bom, começando a nossa aula então, nós vamos falar sobre qualidade e avaliação do serviço. O que provoca a satisfação ou a insatisfação do consumidor? Nós podemos responder essa pergunta de forma simples, afirmando que o que faz com que o cliente fique satisfeito ou insatisfeito é a relação entre a expectativa que ele tem e a percepção que ele tem do atendimento que foi prestado. Quando o cliente tem uma expectativa muito grande em relação ao atendimento e a sua percepção é de um serviço de qualidade, de um atendimento de qualidade, ele fica satisfeito. Quando ele tem uma expectativa muito grande, porém ele percebe um desleixo ao atendê-lo, isso faz com que ele fique insatisfeito. Então essa questão da expectativa versus a percepção explica muito da satisfação ou da insatisfação do consumidor em relação aos serviços, ao atendimento que lhes são prestados. Qualidade e avaliação do serviço. Quando os consumidores recebem melhor tratamento, eles esperam ser ainda mais bem tratados. E de fato é assim, quando a gente é bem tratado, a gente espera que isso aconteça sempre e cada vez a gente espera ser mais bem atendido. Isso faz com que o varejo se encontre num processo de melhoria contínua. Ou seja, o varejo tem sempre que se reinventar, o varejo tem sempre que inovar no atendimento para que o cliente esteja sempre satisfeito e para que a sua expectativa seja sempre alcançada. Como que eu posso medir a satisfação do serviço? Existe uma ferramenta que chama ServiQual, que é uma ferramenta que por meio de uma escala de avaliação mede essa percepção do consumidor. Nós veremos aqui brevemente sobre essa ferramenta, uma vez que não é o foco da nossa disciplina. Aqui nós temos alguns fatores, uma classificação dos fatores, e depois nós temos uma relação de acordo com essa classificação. Primeiro nós teríamos então os tipos de fatores tangíveis. E aí dentro desses tipos de fatores tangíveis nós teríamos equipamento moderno, instalações visualmente agradáveis, funcionários com apresentação agradável e profissional e materiais associados aos serviços visualmente agradáveis. Em relação à confiabilidade, nós teríamos serviços oferecidos conforme prometido, confiabilidade na resolução de problemas e reclamações, serviços realizados de forma correta na primeira vez, serviços oferecidos nos prazos e registros mantidos sem erros. Considerando prontidão nas providências e respostas, teríamos clientes mantidos informados sobre quando os serviços serão realizados, prontidão na realização dos serviços e assim por diante. Em relação à segurança, funcionários que transmitam confiança ao cliente, segurança transmitida ao cliente durante a compra e assim sucessivamente. Em relação à empatia, clientes recebendo uma atenção individual, funcionários que tratam os clientes de forma atenciosa e os demais nessa mesma linha de raciocínio. Falando um pouco agora sobre os gaps na qualidade do serviço. O que vem a ser um gap? Nesse caso aqui, o gap é uma diferença. Diferença entre o que os varejistas oferecem aos consumidores e as expectativas dos consumidores. A seguir, vamos falar sobre os tipos de gaps. No gap 1, que nós podemos citar aqui, é uma diferença entre a expectativa do cliente e a percepção da gerência sobre essas expectativas. No gap 2, nós temos uma diferença entre as percepções da gerência e os padrões de qualidade. No gap 3, nós temos uma diferença entre os padrões de qualidade e os serviços efetivamente prestados. No gap 4, entre promessas anunciadas e o que é realmente oferecido. E no gap 5, entre as expectativas dos consumidores e a percepção da qualidade dos serviços oferecidos. Então nós temos aí 5 tipos de gaps, tipos de lacunas que tem entre as expectativas de todos envolvidos nesse processo de atendimento e serviço ao consumidor. Aqui nós temos um modelo conceitual
que traz um esquema representativo desses gaps e dessas percepções. Então nós temos o quê? Tudo começa a partir da necessidade pessoal do consumidor. Essa necessidade pessoal vira um serviço esperado, algo que atenda a essa necessidade. Isso é influenciado muito pela comunicação boca a boca e pelas experiências anteriores que esse cliente teve. Esse serviço esperado, eu tenho um serviço percebido a partir do momento que eu faço a contratação desse serviço ou desse produto. E aí aqui eu posso ter o gap 5, que é a diferença entre esses dois. Dessa linha pontilhada para baixo, nós já temos fatores que são mais internos, que são mais dentro da empresa que fornece esse serviço para o cliente. Então nós temos aqui o serviço prestado, as especificações da qualidade do serviço e as percepções da gerência sobre as expectativas dos clientes. E dentro aqui desse processo nós temos a comunicação externa com os clientes, emergindo aqui desse processo interno para o cliente. E aí nós temos os vários gaps entre esses fatores, e aí nós vamos ver agora nos próximos slides isso aqui de uma forma um pouco mais detalhada. Bom, analisando aqui então, nós temos o gap 1, que não se sabe o que o consumidor espera, e aí nós temos aqui os fatores que provocam esse gap e as possíveis soluções. Então, um dos fatores que pode provocar essa falta de informação em relação ao que o consumidor espera seria a falta de informação do consumidor. Outro seria a falha na interação contínua com os consumidores. E assim por diante. Quais são as possíveis soluções? Uma análise e uma tabulação das reclamações dos clientes, pesquisas com os consumidores para levantar informações que serão utilizadas depois num processo de divulgação de informações para que o cliente se torne mais informado, mais bem informado, e aí você consiga eliminar esse gap. Um segundo gap seria padrões equivocados de qualidade de serviço. E o que provocaria isso seria um foco interno e não no cliente, limitação de recursos, ênfase obsessiva em participação de mercado, falha na padronização das atividades, entre vários outros que são expostos aqui. Como é que poderíamos solucionar esse gap? Padronizar e estabelecer regras prontamente, usar tecnologia para assegurar a consistência do serviço. Então aqui nós temos várias ações para poder solucionar esse gap aí, que é o padrão equivocado de qualidade de serviço. Em relação ao gap 3, que é a performance do serviço, o varejista não oferece o nível esperado de serviço, o que provocaria isso seria, por exemplo, o papel ambíguo dos empregados, sistema de controle de supervisão inapropriado, entre outros. Possíveis soluções seriam o quê? Melhorar a comunicação, confiança, feedback, competência e clareza dos papéis. Em relação ao gap 4, nós temos as promessas não correspondem ao que é realmente oferecido. E o que provocaria isso seria, por exemplo, estabelecer expectativas irreais nos consumidores, ou seja, você faz uma propaganda que não reflete, na verdade, o seu produto ou serviço, e uma solução possível seria uma comunicação horizontal efetiva entre os vários grupos de empregados e uma propaganda sintonizada com a realidade. Em relação ao gap 5, são os resultados dos outros 4 gaps. O que provocaria isso seria a diferença entre a expectativa dos consumidores e a percepção da qualidade dos serviços oferecidos. Quais seriam as soluções possíveis? Implementar todas as sugestões dos itens anteriores e ouvir o cliente e focar-se no cliente. Chamo atenção para essa última aqui, ouvir o cliente e focar o cliente. A partir do momento que a empresa consegue fazer isso de forma efetiva, vários problemas são amenizados, uma vez que a empresa está ali para atender o cliente é quem efetivará a compra e fará com que a empresa tenha o faturamento, então deve-se sempre ouvir o cliente, saber quais são as suas necessidades e procurar atendê-lo da melhor forma possível. Falando agora sobre atendimentos e serviços influenciando a experiência de compras. O varejo deve oferecer ao consumidor algo que os faça ter uma experiência de compra memorável. Então, hoje em dia nós estamos falando de uma concorrência muito ampla, uma concorrência global, não somente na nossa região. E todas as empresas tentando
fazer com que o cliente seja fiel e que ele venha adquirir os produtos e serviços na sua empresa, no seu varejo. Então, sempre o varejista tem que se preocupar em oferecer uma experiência diferenciada para que o cliente queira realmente estar ali, que ele se sinta à vontade e que quando, no futuro, ele tiver uma outra necessidade, ele já vai logo pensar naquela experiência que ele teve e vai vincular isso àquela loja, àquele varejo e vai procurar para poder atender a sua necessidade e isso se reflete em fidelização. O que pode ser oferecido ao consumidor para que ele tenha essa experiência de compra memorável? Várias coisas podem ser oferecidas, mas o certo é que cada vez mais está difícil se diferenciar, uma vez que a concorrência é muito grande, as empresas estão muito preparadas para poder fazer isso, mas uma coisa é certa, tem que se utilizar a tecnologia a seu favor e também não deixar de observar aquilo que o cliente deseja. Bom, continuando a nossa aula, nós vamos falar agora sobre o processo de venda pessoal. Os consumidores chegam em algumas lojas com uma necessidade geral ou específica em mente e precisam de ajuda para serem atendidos. Esse processo de venda pessoal é quando de fato nós temos um vendedor que tem um papel ativo no processo de venda, orientando o cliente e ajudando o cliente na satisfação da sua necessidade. É responsabilidade do vendedor transformar uma necessidade em venda. Falemos então sobre as habilidades desses vendedores. A primeira delas seria a comunicabilidade, que é a facilidade na comunicação pessoal. Um vendedor ele tem que se comunicar facilmente. Ele tem que fazer, se entender e tem que entender aquilo que o cliente quer. E para isso ele tem que melhorar a sua comunicação cada vez mais. A aparência pessoal também é extremamente importante, com roupas limpas, cabelo penteado, com hálito e sorriso simpático. Personalidade, sociabilidade, sinceridade, honestidade, confiabilidade, nada artificial, nada que possa constranger o cliente, tem que ser o mais tranquilo possível, transmitindo confiança e fazendo com que o cliente queira ser atendido por aquele vendedor. Conhecimento sobre o produto. É extremamente importante que o vendedor tenha conhecimento daquele produto que ele vende. E aqui eu acrescento que o vendedor tem que ter um conhecimento muito bom sobre os produtos dos concorrentes, para que ele possa auxiliar o comprador numa comparação entre os vários produtos que existem no mercado. Continuando, nós teríamos atitude positiva para si mesmo, para a sua capacidade profissional, para os produtos. Então o vendedor ele tem que ser proativo, ele tem que buscar o comprador, o cliente, fazer com que ele participe ali de um processo de reflexão sobre todos os fatores que são colocados, sobre todas as condições que são colocadas e que ele tenha uma capacidade profissional para poder auxiliar de fato o cliente na aquisição do produto. É preciso que o vendedor saiba ouvir, que ele demonstre empatia, que ele se coloque no lugar do cliente, que ele dê atenção a esse cliente, que ele demonstre interesse sobre o cliente, sobre o que ele quer, sobre sua necessidade, para que isso possa se refletir numa boa venda. Similaridade. São pessoas com maior similaridade, em geral, se comunicam melhor. Por exemplo, nós teríamos uma loja de esportes, como a Decathlon, contratando praticantes de esporte para poder trabalhar na área de vendas. Um tenista, por exemplo, um jogador de tênis, que seria vendedor de raquetes, de material para prática esportiva do tênis. Ele teria uma similaridade muito grande com o cliente, porque ele é um profissional da área, ele é um esportista na área, ele pratica aquele esporte, então ele teria uma similaridade muito grande com o cliente. Adaptabilidade em linguagem, em necessidades, em método de vendas. Não adianta o vendedor querer falar bonito, querer usar uma linguagem culta, sendo que o cliente não vai conseguir entendê-lo. Então você tem que ter habilidade de se adaptar, de falar a linguagem do cliente para que se faça entender, para que o cliente não tenha dúvida e ele entenda o que você quer realmente, né? Além dessa adaptação da linguagem, nós temos as necessidades e os métodos de venda. Alguns métodos de vendas não vão funcionar com alguns tipos de cliente e eu tenho que sempre adaptar o meu produto à necessidade do cliente e vice-versa.
Falando agora sobre as etapas da venda pessoal, nós temos a primeira etapa, que é a preparação e a prospecção. O vendedor ele precisa estar familiarizado com os procedimentos operacionais da empresa. Não há nada mais constrangedor do que você escolher o produto, efetivar a venda, ou melhor, efetivar a compra, e depois o vendedor não sabe como vai fazer o pedido, ele não sabe como vai ser emitida a nota fiscal, ele não sabe como é feito o recebimento do produto, o recebimento pelo caixa da empresa, porque ele não está familiarizado com esses processos. Então o vendedor ele tem que conhecer todas as rotinas operacionais da empresa para evitar esses constrangimentos. Conhecer com profundidade a linha de produto da empresa. Isso nós já falamos. O vendedor, além de conhecer a linha de produtos da própria empresa, tem que conhecer também os produtos dos concorrentes. A empresa deve oferecer constante treinamento e estímulos aos vendedores através de premiações, de comissões. Isso é importante para que o vendedor sempre se mantenha motivado. Na segunda etapa, nós temos a abordagem ao cliente. O contato inicial de forma apropriada, não sendo evasivo, não sendo deselegante. Observar o consumidor para captar algumas informações. Isso é importante que o vendedor esteja ali observando o que o cliente deseja, observando o seu comportamento, porque isso reflete muitas informações que ele pode utilizar no processo de venda. O vendedor deve manter uma postura agradável, profissional e positiva. Tem que ser proativo, tem que ser agradável, não sendo invasivo e não deixando o cliente desconfortável. Na terceira etapa, nós temos o determinando necessidades do consumidor. Então, vendedores deverão fazer perguntas e ouvir com muita atenção as respostas. É comum vendedores que falam tanto que não escutam o que o cliente quer. Então, o vendedor ele não pode ser protagonista nesse processo. O protagonista é o cliente. Então, você tem que ouvir o cliente, fazer perguntas para obter informações e atender as necessidades do cliente através do que você perceber dessa conversa. O processo de comunicação deve fluir natural e agradavelmente, nada artificial ou forçado, e o vendedor precisa estar concentrado no cliente. Ele tem que fazer todo o processo dando atenção ao cliente. Às vezes a gente entra em algumas lojas onde um vendedor atende 2, 3, 4 clientes ao mesmo tempo, ou às vezes ele está cuidando de outra coisa, de outra rotina dentro da empresa e não dá a devida atenção ao cliente. Isso não é bom, isso é ruim e deixa o cliente insatisfeito. Na quarta etapa, nós temos a apresentação dos produtos e a ajuda na seleção. O processo de apresentação deverá ser adaptado às características e necessidades do consumidor. Cada cliente tem uma necessidade, cada cliente é de um jeito. Então eu tenho que adaptar esse processo ao cliente. Tentar reduzir o risco que o consumidor poderá sentir em relação à aquisição do produto. Sempre quando o cliente vai adquirir uma mercadoria, ele fica receoso se ele está fazendo realmente um bom negócio. Então o vendedor tem que subsidiá-lo com informações para que ele tenha segurança na decisão que ele está tomando. O vendedor deve educar o consumidor em relação à utilização do produto. Se você vende um produto e esse produto é mal utilizado por falta de informação, o sucesso da venda foi por água abaixo. Então, além de vender, de concretizar a venda, é necessário que seja feito um treinamento com o cliente para que ele utilize aquele produto da melhor forma possível. Na quinta etapa, nós temos administrando e superando as objeções. Primeiro, deve-se identificar a causa da contestação, ou seja, o processo de compra ele vai sempre da oferta e de uma contra-oferta ou de uma objeção. Então, o primeiro passo é identificar a causa da contestação. Por que o cliente está contestando? Encontrar argumentos para lidar com as objeções, tentar convencer o cliente de que aquela objeção, aquela contestação dele pode ser superada e encarar as objeções como parte natural do processo de venda. Isso é natural, na maioria das vezes o cliente vai sim colocar objeções, mas é um processo tranquilo que deve ser encarado da melhor forma possível e você vai ter que ter um bom conhecimento em relação ao produto para ter bons argumentos para poder conversar com o cliente.
Na sexta etapa, nós temos o fechamento da venda. Fechar a venda é a consequência natural de todas as etapas anteriores. A partir do momento que você fez tudo de forma tranquila e de forma transparente, fechar a venda é uma consequência disso tudo. O vendedor deve procurar os sinais do consumidor e buscar fechar a venda. Existem alguns casos em que o cliente fica muito na dúvida e aí o vendedor é que tem que vender mesmo. O vendedor é que tem que fechar o negócio. O vendedor é que tem que bater o martelo. O vendedor deve sempre sugerir produtos adicionais. Em muitos casos, o produto adquirido é consumido ou é utilizado, dando espaço para que um outro produto também seja utilizado. E o vendedor pode associar isso. É claro que de uma maneira muito natural, sem forçar a venda desse produto adicional. Na sétima etapa, nós temos o pós-venda e manutenção. E é importante enfatizar que a venda não termina na hora que concretiza a negociação. Existe um pós-venda e o pós-venda é um processo que deve ser considerado por todas as empresas. Começa ainda quando o processo de venda está sendo concluído. O atendimento às reclamações e devoluções é uma das atividades mais sensíveis no pós-venda. Por quê? O cliente tinha expectativa naquela aquisição do produto. Ele adquire, leva para casa e não fica satisfeito. Ele fica frustrado. Então ele vai voltar para um atendimento pós-venda frustrado. Então tem que ter uma pessoa bem treinada para lidar com essa frustração do cliente, para que essa frustração não se transforme em decepção, em generalização em relação à empresa e na perda daquele cliente. É preciso prudência para lidar com as emoções dessa interação, justamente por causa dessa frustração. Segue então a referência da nossa aula, o Varejo no Brasil e Gestão Estratégica da Editora Atlas de São Paulo, dos autores Parente e Barque. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.